Ainda em pé, como estamos, abramos nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, verso 1 a 5. Gálatas capítulo 1, versos 1 ao verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento de meditação e que isto seja para a edificação das nossas vidas, para o louvor da Tua glória. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Quero pensar com os queridos irmãos e amigos nessa noite sobre o seguinte tema: a ressurreição de Cristo e a consciência cristã. Ao lermos Gálatas capítulo 1, verso 1, como eu tenho enfatizado já por várias semanas, nós nos deparamos com algumas implicações da mera leitura de Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Quais são as implicações acerca das quais eu tenho falado e compartilhado com os irmãos? A primeira delas fala sobre a convicção apostólica e a continuação. Em segundo lugar, nós vimos a convicção apostólica contida neste verso e a capacitação acerca da qual o apóstolo se refere como vindo da parte de Deus. Em terceiro lugar, nós estudamos a convicção apostólica e a comprovação na alma e na experiência do apóstolo de que a ressurreição é um fato histórico. Em quarto lugar, nós vimos a convicção apostólica e a confiança que esta convicção gera na alma do apóstolo. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Confiança nessas palavras. Nós vimos também a convicção apostólica e a coragem do apóstolo. De onde vem esta habilidade, esta capacitação, esta coragem de continuar pregando o Evangelho, não obstante toda a oposição que eles tiveram que enfrentar e todos os cristãos fiéis enfrentam e enfrentarão. Coragem no Cristo ressurreto. Hoje eu quero pensar com os irmãos e amigos sobre a convicção apostólica e a conscientização cristã. Abra sua Bíblia então em 1 aos Coríntios, conforme lido anteriormente de maneira congregacional, capítulo 15 e o verso 10. 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 10. O contexto já foi lido, os irmãos se lembram? Paulo argumentando sobre a ressurreição e dizendo que se não existe ressurreição, nós somos de todos os mais miseráveis pecadores. E ele começa, então, a discorrer sobre esta grande doutrina e no contexto desta explicação, o apóstolo Paulo fala algo de grande importância para mim e para você. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então,
nós focamos nossa atenção naquilo que Paulo tem a ensinar acerca da ressurreição e o impacto, a convicção que isso gerou na alma desse apóstolo, desse grande homem de Deus, e a consciência que ele tinha acerca de si mesmo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Tem você, esta noite, a confiança de dizer, pela graça de Deus, hoje, eu sou o que sou. Esta é a nossa oração. Que você possa sair daqui nesta noite confiado no processo de que melhoras acontecerão, mas que o passado foi resolvido e que o presente é glorioso pela graça de Cristo. É interessante, como eu mencionei anteriormente, como Paulo inicia a sua epístola aos Gálatas. Ele não fala, por exemplo, sobre a lei. A lei será, como nós veremos no futuro, um grande argumento para Paulo. Mas ele não começa com a perfeição da lei. Caso contrário, ele estaria colocando a barra num nível impossível para nós começarmos sequer tentar alcançar. Se Paulo tivesse discorrido inicialmente, escrevendo aos Gálatas sobre a perfeição da lei, os Gálatas, assim como eu e você, estaríamos sucumbidos ao fracasso determinado. Por quê? Porque nós não teríamos em nós mesmos condições de alcançar o padrão divino estabelecido em sua santa lei. Por outro lado, o apóstolo não começa com a fraqueza humana também. Ele não inicia a epístola aos Gálatas falando sobre a pecaminosidade humana, a fraqueza humana em obedecer à lei. Ele tratará disso futuramente. Mas ele não começa com isso. Porque como um bom professor, ele não quer colocar o nível que seja inacessível por parte dos alunos. Ele também não quer começar com a fraqueza dos alunos. Então, onde Paulo inicia o ensino? Ele começa onde, ou na pessoa de quem, nós encontramos as respostas para os nossos problemas. Cristo ressurreto. Por isso ele começa falando sobre o Deus que trouxe o seu Filho de dentre os mortos. E é importante que nós nos lembremos disso, que Paulo começa falando não sobre o alvo, para muitos, para todos, impossível de ser alcançado, nem mesmo com a nossa capacidade como atletas de chegarmos a este alvo. Mas ele começa onde todos nós podemos começar, com Cristo ressurreto. Porque ele alcançou o padrão, ele venceu a fraqueza da morte, e na vitória dele sobre a morte, na ressurreição de Cristo, eu posso me identificar e ali começar uma nova caminhada com Cristo. Hoje, não olhe para os obstáculos impossíveis de serem conquistados. Olhe para Cristo. Hoje, não olhe para a sua fraqueza, para o seu pecado, para aquilo que te constrange, talvez. Esta noite, não olhe para essas coisas. Olhe somente para Cristo, Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos, porque é nele e nele somente que nós encontramos a solução para as nossas fraquezas. Em primeiro lugar, quando eu olho para 1 Coríntios, no capítulo 15 e o verso 10, eu aprendo com a palavra de Deus isso, a consciência cristã e a identificação pela graça de Cristo. A consciência cristã, eu sei quem eu sou, eu reconheço quem eu sou, mas isto não é um mero exercício humano, é uma identificação oriunda da graça de Deus. Eu não estou interessado em saber o que você pensa acerca de si mesmo. Esta noite, pouco importa aquilo que as pessoas teriam a dizer acerca da sua pessoa. Isso nada vale, isso nada importa. A pergunta nesta noite é, pela graça de Cristo, quem é você nessa noite? Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo, mas, pela graça de Cristo, eu sou o que sou. Este é o grande desafio.
Não olharmos para nós mesmos e chegarmos a certas conclusões, e nem buscarmos a opinião tão desesperadamente desejada por alguns acerca daquilo que outros pensam. Pouco importa o que os outros pensam. Eu quero saber nessa noite o que Deus pensa de mim. Eu quero que nós saiamos daqui nessa noite com uma questão resolvida. O que a graça de Deus me ajuda a dizer acerca de mim mesmo? Paulo vai dizer, eu persegui a igreja. Eu concordei com a morte de gente inocente. Eu fui arrogante, eu fui presunçoso, eu fui tudo o que podia ser. Encontrei-me com Cristo pela graça de Deus. Eu sou o que sou. Então, nós encontramos nessas palavras de Paulo esta identificação pela graça de Cristo. A identidade cristã que se estabelece pela graça do grande eu sou. O Deus que um dia se revelou como o grande eu sou. Ele é especialista em determinar identidades. E quanto mais eu me perco, usando as palavras de John Wesley, no grande amor de Deus, tanto mais eu me torno. Ao invés de me perder, ao invés de ter uma lavagem cerebral, ao contrário do que muitos pensam, estar em Cristo é uma afirmação do que eu sou. Porque no grande eu sou, eu tenho a minha identidade mais do que nunca confirmada pela graça. Pela graça, eu sou o que sou. Isto é fascinante. A identidade cristã, que não se vangloria daquilo que é, mas se fundamenta naquilo que pode ser pela graça divina. Paulo não está aqui dizendo, eu sou o que sou e daí. Não, ele está dizendo, eu sou o que sou pela graça que em mim opera. Eu sei de onde vim, eu sei o que fiz, eu sei os crimes, eu sei os pecados cometidos, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A graça está operando em mim. E isto é maravilhoso. É interessante termos esta consciência sóbria diante de Deus. Pela graça de Deus, quem é você essa noite? Tem você uma leitura sóbria de si mesmo? A nossa resposta deveria ser sim a isso. Quem eu sou em Cristo e a graça trabalhando em mim. Eu acho fascinante a experiência de Neemias. Abra sua Bíblia, se você puder, no Antigo Testamento. No livro de Neemias. No capítulo 6. Está um pouco antes de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Antigo Testamento. Volte um pouco as páginas e você encontrará Neemias. Neemias estava fazendo a obra do Senhor. Era trabalho pesado e os inimigos se levantavam contra a obra que estava sendo feita. Neemias, de repente, recebe uma sequência de convites para desviar a atenção do servo de Deus do trabalho que deveria ser feito. Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 6 de Neemias e o verso 11. Foi feito um convite a Neemias, vamos ao templo. E observe só qual foi a resposta de Neemias. Neemias capítulo 6, verso 11. A resposta foi esta. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Preste atenção na resposta de Neemias. Esta é uma proposta do inimigo para fugir do templo. E Neemias diz, primeira coisa, eu não sou covarde para fugir. Quem pensam vocês que eu sou para me convidar a fugir? Eu não corro de nada. Eu não sou covarde para fugir da briga. Observe só que Neemias tem uma visão de si mesmo muito segura. Mas em contrapartida, segunda parte do verso, ele diz, quem sou eu para entrar no templo de Deus e viver? O templo é local dos sacerdotes. O templo é local dos levitas, daqueles que pertencem à tribo de Arão. O que vocês estão me chamando para fazer é um pecado contra Deus. Eu não sou covarde para fugir da briga, mas eu sei quem eu sou.
E eu sei o limite que sobre mim foi imposto. Eu sou governador, sou administrador de tudo isto, todavia, eu não posso entrar no templo e viver. Não é esta uma identificação absolutamente fascinante de uma pessoa acerca de si mesma? Eu sei quem eu sou, mas sei também as limitações, eu sei as virtudes, eu sei das prerrogativas que eu tenho como governador, eu sei da autoridade que me foi dada. Tendo dito isso, eu sei também reconhecer a autoridade que está sobre mim. Eu entro no templo e sou um homem morto, porque eu estaria ferindo a lei de Deus. Esta é uma visão sóbria de si mesmo. E eu gostaria de chamar sua Bíblia agora para Romanos, no capítulo 12. Volte para o Novo Testamento, Romanos capítulo 12. E o verso 3. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, Neemias tinha uma visão de si mesmo muito equilibrada. Tem você essa noite uma visão de si mesmo, de si mesma, que seja uma visão sadia. Observe só o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 e o verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é fascinante esse ensino? Ele está dizendo, você precisa ter uma visão sadia de si mesmo. Não é para deixar de falar, não é para deixar de pensar, não é para deixar de amar a si mesmo. Simplesmente faça isso com moderação. Tenha uma opinião sóbria, tenha uma opinião moderada. O erro está ou em não ter uma opinião positiva acerca de si mesmo. Eu sou um miserável, pobre, coitado, insignificante, sou nada. Essa estima tão destruída é erro. Assim como a arrogância também é. Se não fosse eu, o que seria do resto? Não é? Então, nem uma coisa, nem outra. Uma visão equilibrada. Eu não sou um homem covarde para fugir da luta. Todavia, eu sei que eu estou sob autoridade. A atitude de Neemias não é um equilíbrio? Absolutamente. De onde vem isso? Graça de Deus. Eu preciso da graça do Cristo ressurreto para ter uma visão equilibrada acerca de mim mesmo. Em segundo lugar, a consciência cristã e a regeneração pela graça de Cristo. Volte novamente a 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Esta afirmação nos remete à regeneração que aconteceu na vida do apóstolo. Esta graça agiu em minha vida. Eu era uma coisa, me tornei outra. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque um dia esta graça de Cristo, o Cristo ressurreto, se encontrou comigo a caminho de uma missão importante que iria destruir mais vidas. E esta graça, esse encontro com o Cristo ressurreto, me transformou, me regenerou. E aqui ele está apontando para a identificação pela graça de Cristo e a regeneração pela graça de Cristo. A realização de que a identidade perdoada de hoje tem a ver com a identidade pecaminosa de ontem. Ele está dizendo, a graça de Deus em mim não foi vã. Ela atuou em mim, me tirou do pecado do passado e hoje, pela graça, eu sou o que sou. Ele fala então de um presente resolvido. Ele reconhece o passado, ele vai voltar a falar sobre isso em Gálatas, sobre esse passado não resolvido, esse passado cheio de orgulho, esse passado cheio de independência de Deus, ainda que religioso. Ele vai falar sobre a vida sem Cristo e agora a vida com Cristo. Ele passou pela regeneração da graça, a percepção de que a graça recebida ontem, ela é ativa hoje. Observe só o que ele fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça para comigo não foi vã. Ela atuou ontem me trazendo para Cristo e hoje ela continua atuando em mim. Nós precisamos da graça
todos os dias. Neemias perguntou: quem sou eu para entrar no templo do Senhor? Davi fez uma outra pergunta. Olhando para si mesmo e reconhecendo quem ele era, Davi pergunta: quem sou eu para ser aceito pelo Senhor? Abra sua Bíblia no Salmo 51. Essa graça que regenera o pecador e traz o pecador de volta para Deus. Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Quero chamar sua atenção para o verso 11 somente. Neemias, uma visão equilibrada de si mesmo, e a pergunta: quem sou eu para entrar no templo do Senhor? Agora Davi, tendo feito uma análise de quem ele é, especialmente à luz da sua fraqueza e da sua pecaminosidade, a pergunta é esta: quem sou eu para ser aceito pelo Senhor? Esta é uma pergunta de alguém que tem consciência de quem ele é, de quem ele fez. Observe só o verso 11, Salmo 51. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Eu sei o que eu fiz. Pequei contra ti, somente pequei. Não me lances para fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Quem sou eu para estar na presença do Senhor? Em terceiro lugar, a consciência cristã e a frutificação pela graça de Cristo. Observe só o verso 10. Nesse dia do trabalhador, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei. Pela graça eu tenho frutificado. Pela graça eu sei quem eu sou. Pela graça eu sei a regeneração que Deus produziu em minha vida, o que eu passei a ser em Cristo. Pela graça eu também sei que eu tenho trabalhado. E existe grande frutificação na vida daquele que tem a sua identidade estabelecida, fundamentada na cruz de Cristo, pela graça de Cristo. E ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Existe uma frutificação tremenda. Existe uma produção, um trabalho que advém da graça. Senhoras e senhores, preste atenção no que eu vou falar. Não adianta trabalharmos muito como igreja. Ativismo será o resultado de um trabalho excessivo sem a graça de Deus. Nós não queremos uma igreja ativista. Nós queremos uma igreja ativa. Uma igreja frutífera, uma igreja produtiva, uma igreja cheia de ações. Você pega o encarte de hoje sobre o conselho missionário, tudo que você viu ali você multiplica por 7, e é o que a igreja está propondo. Muitas coisas, mas sem a graça de Deus, será um trabalho vão. Será correr atrás do vento, será correr atrás da própria cauda. Então Paulo está dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou, eu tenho uma identidade em Cristo. Pela graça de Deus eu sei de onde eu vim. A graça de Deus não foi vã comigo ontem. Ela atuou e me trouxe para Cristo em regeneração, em conversão, em novo nascimento. Pela graça de Deus eu tenho trabalhado muito, até mais do que os outros que são muito maiores e mais importantes do que eu. Porque de acordo com o que nós lemos anteriormente, ele diz em 1 Coríntios 15, eu sou de todos eles o menor. No entanto, eu tenho trabalhado tremendamente. Trabalho da parte de alguém totalmente desqualificado a produzir para a glória de Deus. Anteriormente, Paulo não podia produzir nada que pudesse glorificar a Deus. Assim como eu e você, sem Cristo e sem a graça do Espírito Santo, não podemos produzir qualquer coisa que glorifique Deus. Senhoras e senhores, lembre-se disso. Sem Cristo e sem a graça do Espírito Santo, eu não posso e você não poderá, jamais nós poderemos oferecer alguma coisa que glorifique Deus. Podemos oferecer muitas coisas, mas que glorifique Deus somente pela graça do Cristo ressurreto. Pela graça de Deus, eu trabalhei muito mais. Observe só que Paulo não está chamando atenção para o trabalho dele. Ele está dizendo: eu trabalhei muito.
até mais do que eles. Mas isso não sou eu, isso é a graça de Deus em mim. Nenhuma glória de mim mesmo, nenhum mérito de mim mesmo. O trabalho abundantemente possível somente através da graça divina, de forma consciente. Eu trabalho pesado, trabalho abundantemente, mas isso não vem de mim. Isso é a graça de Deus através de mim. Abra sua Bíblia. Em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 14. O rei Asa está com um grande problema. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14. O rei Asa, rei de Israel, está com um grande problema. Os etíopes se levantaram contra Israel. E eles são dezenas e centenas de vezes mais poderosos do que o povo de Deus. Eu quero chamar sua atenção para 2 Crônicas, capítulo 14, e o verso 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esta é uma oração maravilhosa. Eu voltarei a esta oração na conclusão do sermão, e já estamos caminhando para a conclusão, porque eu farei menção de um hino que foi tocado hoje pela manhã. Mas eu volto a este hino e a esta conclusão em alguns momentos. Mas por enquanto eu quero lhe dizer isso. A consciência cristã de frutificação na graça. Paulo está dizendo, eu trabalhei muito, mas isso foi pela graça que atua em mim. Asa está dizendo, Senhor, eu não posso, nós não podemos contra esta multidão, mas em teu nome nós iremos. Se o Senhor lutar por nós, nós venceremos. E por fim, a consciência cristã e a cooperação pela graça de Cristo. Verso 10 de 1 Coríntios 15. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esta consciência cristã que vem da ação do Cristo ressurreto e que gera no apóstolo a certeza da cooperação de Deus e dele como apóstolo na obra do Senhor. Esta cooperação da graça ajudando a que a pessoa produza. A consciência de que é a graça que possibilita tal produtividade. Você não vai produzir porque é inteligente, você não vai produzir porque é bonito, você não vai produzir porque é rico, você não vai produzir nada que glorifique Deus por força somente daquilo que você é. Você glorificará Deus através da graça, que usa a sua riqueza, que usa a sua beleza, que usa a sua inteligência para a glória dele. Mas isto é graça atuando em nós e cooperando para que a obra seja feita. E deve haver um reconhecimento de que é a graça de Deus que faz possível todas as coisas que constituem a identidade cristã. Pela Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu era perdido ontem, ela não foi vã comigo. Eu sou salvo hoje. Pela graça de Deus, eu tenho trabalhado e frutificado bastante no reino. Isso não vem de mim, é a graça do Senhor que atua em mim. E esta graça comigo coopera todos os dias. Esta é a proposta de uma vida cristã consciente do que é e do que faz para a glória de Deus. Estamos estudando José às quartas-feiras. Neemias perguntou, quem sou eu para entrar no templo do Senhor? Davi
perguntou: quem sou eu para ser aceito na presença do Senhor? Asa, o rei de Israel, perguntou: quem sou eu para ir contra esta multidão sem o Senhor? E agora, José, abra sua Bíblia para nós encerrarmos. No capítulo 41 e o verso 33. Quem sou eu para fazer este trabalho tão especial? Gênesis, capítulo 41 e o verso 33. A pergunta de um homem consciente: quem sou eu para este trabalho tão especial? Gênesis, capítulo 41 e o verso 33. Portanto, Faraó. Gênesis, capítulo 41, verso 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Oh, José poderia ter dito: eu sou o homem, eu interpretei os sonhos, eu vim aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sou apenas um escravo hebreu vendido, prisioneiro, esquecido há anos na prisão. Eu não sou capaz. Aponte Faraó um homem sábio. E Faraó diz: quem no Egito é tão sábio quanto José? Ele tem o Espírito do Deus vivo. Ele será o homem. Mas percebe, de José mesmo veio a reação: Faraó, consciência. Consciência de uma identidade. Tranquilo. Está você tranquilo com aquilo que você é essa noite? Está você feliz com aquilo que Deus te criou para ser? Você sabe das suas fraquezas, assim como eu sei das minhas, as nossas faltas e falhas, todos nós sabemos disso. Mas esse não é o ponto, essa não é a pergunta. A pergunta é: você está consciente hoje, na graça, com base na graça do Cristo que ressuscitou de dentre os mortos? Está você hoje consciente daquilo que Deus criou você para ser e do potencial que você pode ser esta semana? Essa é a pergunta. E a minha oração é que a graça de Cristo te ajude a responder a essa pergunta positivamente. Terminando, o hino que você está ouvindo foi escrito entre 1872 e 1897 por uma mulher chamada Edith Gwilym Cherry. A melodia foi escrita por um homem chamado Jean Sibelius, entre os anos de 1865 e 1957. A melodia se chama Finlândia e o hino é embasado na oração de Asa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada é para ti ajudar, quer o pequeno, o poderoso ou de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti, não contra nós, não prevaleça contra ti, o homem. Eu vou compartilhar com você uma tradução pobre deste hino. A tradução, ela é literal, não poética, não tem rima, mas o hino originalmente diz isto: nós descansamos em ti, nosso escudo e nossa defesa.
Nós não avançamos sozinhos contra o inimigo, fortes na sua força, seguros em sua eterna provisão. Nós descansamos em Ti e em Teu nome avançamos. Sim, em Seu nome, ó Capitão da salvação, em Seu precioso nome, muito acima de todos os demais nomes. Jesus, nossa justiça, nossa fundação segura, nosso príncipe de glória e nosso rei de amor. Nós vamos pela fé, preste atenção, nós vamos pela fé, nossas grandes fraquezas, observe só a escolha de palavras, as nossas grandes fraquezas, sentindo e precisando mais a cada dia Tua graça conhecer. Mas de nossos corações um canto de triunfo ecoando. Nós descansamos em Ti e em Teu nome avançamos. Nós descansamos em Ti, nosso escudo e nossa defesa. Sua é a batalha. Sua é a batalha. Sua será a adoração. Quando estivermos passando pelos portões aperolados de grande esplendor, vitoriosos, nós descansaremos em Ti por dias intermináveis. Este é o hino. Esse é o hino. Mas eu quero terminar com uma referência histórica de 60 anos atrás. 60 anos atrás, 5 missionários, a saber, Nate Saint, Ed McCully, Jim Elliot, Roger Yoderian e Peter Fleming, 5 missionários, foram para a floresta do Equador pregar Cristo crucificado para uma tribo de guerreiros chamados guerreiros Huaoranis. Estes 5 missionários, ao chegarem a esta tribo, foram executados. Sabe o hino que eles cantaram? Nós descansamos em Ti, nosso escudo e nossa defesa. Os 5 em coral, em uníssono, cantaram, sendo executados este hino. Como nós sabemos disso? Anos depois, quando outros missionários chegaram à mesma região da floresta equatoriana, eles encontraram esses guerreiros, essa tribo convertida, e alguns dos assassinos crentes em Cristo. Essa é a história. Em Ti descansamos. Quero terminar com as palavras de Jim Elliot, um dos missionários executados, cantando este hino. Ele disse: não é tolo aquele que sacrifica, aquele que entrega, aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que ele jamais poderá perder. Vou repetir a frase. Não é tolo aquele que sacrifica, que entrega e que dá aquilo que não pode reter, para ganhar
aquilo que nunca poderá ser perdido. Que Deus te abençoe em Cristo e em sua graça, a ser o que Deus criou você para ser, e que pela graça você frutifique da maneira como Ele achar que deve, e assim Ele será exaltado. Fiquemos em pé e oremos. Senhor nosso Deus, escudo e defesa nossa, para enfrentarmos uma semana de desconhecidos, invocamos o Teu nome. Não queremos sair daqui e encararmos outra semana, a menos que o Senhor vá adiante de nós e nos dê a vitória da Sua vontade. Sê com o Seu povo, hoje, para todo sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar.